Veja, o movimento revolucionário internacional, ele já desde a década de 30, ele foi conquistando posições na cultura brasileira até o ponto de se tornar, durante os anos 50, vamos dizer, até 80, ele era a força dominante e hoje é a única. Quer dizer, você não tem uma intelectualidade não esquerdista, você tem intelectuais não esquerdistas soltos e marginalizados, quase sem voz. Tá certo? Mas a cultura, na sua totalidade, é a cultura do movimento revolucionário. Não digo que seja explicitamente comunista, porque o movimento revolucionário tem várias etapas. Eu já expliquei que ele tem a etapa iluminista, depois tem a etapa romântica, depois tem a etapa marxista, a etapa anarquista, depois tem a etapa modernista. São várias etapas que vão, vamos dizer, como camadas geológicas, né? Isso, como acontece com a camada geológica, quando você tem um terremoto, abre a camada de cima, aparece a camada de baixo. Então, o movimento revolucionário tem sempre, vamos dizer, umas ondas retrô. Você tá entendendo? Quer dizer, a ideia, quando fracassa a ideia revolucionária mais da moda, reaparece a anterior com nova cara. Às vezes reaparece porque as pessoas não sabem que aquilo é antigo. Né? Quer dizer, aparece... Por exemplo, hoje está a moda de neomaterialismo, aí com esse Richard Dawkins, esse Daniel Dennett e aqueles bobocas todos que repetem, bobocas todos liberais que repetem isso lá no Brasil. Ora, isto aí é um discurso que repete exatamente o do materialismo cientificista do século XIX. Os argumentos são os mesmos, igualzinhos. Só que os caras repetem, porque eles ouviram agora, eles nem sabem que isso vem do século XIX. Então você está repetindo uma coisa de 100 anos atrás, mas ele pensa que é de agora. Ele pensa que, às vezes, eles pensam que foram eles mesmos que descobriram. Tá certo? Então, o movimento revolucionário, nas suas várias camadas, ele é a grande força dominante da cultura brasileira e é por isso que o Brasil está na merda que está. Tá certo? Porque o movimento revolucionário só serve para criar destruição, miséria, terror, loucura, tá entendendo? Não serve para absolutamente nada. O movimento revolucionário é a seita gnóstica transformada em movimento de massa. E gnosticismo é loucura. Tá certo? Porque gnosticismo é o sujeito que acha que sabe tudo, que além do círculo de experiência dele não existe nada, tá certo? É a presunção de onissapiência, tá certo? Note bem, o camarada que é, por exemplo, materialista, ele só acredita em forças naturais, acontece que a mente dele acaba funcionando assim também, quer dizer, a mente dele se mecaniza e ele perde a capacidade de perceber valores, de perceber sinais do espírito, de perceber o sentido da vida, tá certo? Então, como para ele aquilo tudo, ele não percebe, aquilo tudo não existe. Então, como não existe, ele quer proibir você de perceber. Então, não é uma influência russa no Brasil. É a influência do movimento revolucionário que, vamos dizer, influenciou a Rússia de uma maneira e o Brasil de outra. As diferenças, vamos dizer, são várias, mas tem algumas que são mais importantes. Em primeiro lugar, aquela inteligência russa do século XIX, ela lia livros, era gente às vezes bastante culta, tá certo? Eles tinham o mesmo verbalismo brasileiro, quer dizer, falavam sem parar, adoravam discutir, o sujeito mal ouvia falar do assunto, já começava a discutir, só que é o seguinte, eram gente que tinha cultura. E segundo, eles tinham, vamos dizer, uma mentalidade religiosa, uns eram religiosos mesmo, outros eram messiânicos, viam a revolução como uma espécie de religião, e eram pessoas crentes. E no Brasil, a inteligência, ela tem duas coisas. Primeiro, ela é inculta, tá certo? O intelectual brasileiro não lê livros. Quando lê um livro por ano, tá certo? Ele tem assunto para falar o resto da vida dele, tá certo? Quando você vê aí esses camaradas tipo Emir Sader, Fausto Wolff, etc., esses camaradas não leem coisíssima nenhuma, tá? Eles ignoram toda a cultura do Ocidente e mais alguma coisa, tá? Em segundo lugar, os brasileiros não são crentes, eles são cínicos e aproveitadores, tá certo? Os brasileiros são muito mais picareta. Então, um romance de Dostoiévski, por exemplo, naquelas discussões de que aqueles personagens do Dostoiévski varavam a noite discutindo maluquice, né? As maluquices que se discutiam no Dostoiévski, aqueles personagens discutiam, eram muito parecidos com as discussões reais da inteligência russa, tá certo? E eram questões de uma dramaticidade imensa. E se fosse no Brasil, seria o quê? Seria exatamente o contrário. Seriam questões absolutamente idiotas, sem importância nenhuma. Mas a verborragia seria a mesma, a quantidade de álcool consumida seria a mesma, só que no Brasil também teria a maconha, né? Porque o brasileiro, vamos dizer, já é verbalista, e a maconha, ela diminui a capacidade de percepção e aumenta a capacidade de associação verbal. Porque o sujeito associa verbalmente qualquer coisa. Depois ele esquece tudo, é tudo uma bobagem.
Então, seria no Brasil os debates seriam regados à maconha.